Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco pela DOC no TV, conversando hoje com o professor Salatiel Ferreira Lúcio sobre a política brasileira. Professor Salatiel, você que sempre envolvido com a questão da política, à frente do programa Painel Político, hoje eu tenho a honra de te receber aqui no Direito em Foco para a gente poder conversar sobre esses 6 primeiros meses de governo, sobre a política, o diálogo entre as instituições, o sistema de freios e contrapesos. Seja bem-vindo ao nosso programa para poder tratar desse tema tão relevante para a nossa sociedade. Oscar, eu que agradeço esse honroso convite para participar desse programa que tem uma grande audiência. Quanto à sua pergunta, a avaliação que eu faço desses primeiros 6 meses de governo, ela não é muito positiva, não. O governo tem uma grande dificuldade de dialogar com o Congresso. Nesses 6 meses, medidas que foram tomadas, medidas populistas, como, por exemplo, dobrar a pontuação da carteira de motorista, tirar radares da estrada, assim como dizem na gíria popular, jogando para a torcida. De plano de governo, a gente não viu até hoje para que esse governo veio. Então, é um governo que tem um mentor intelectual que defende que a Terra é plana, mas tem no seu escritório um globo terrestre. Fica difícil. O que a gente assistiu até agora é tentar desconstruir o ensino, principalmente atacando professores, alunos. Então, é um governo desastroso nesses primeiros 6 meses. A gente espera, porque em política não tem como torcer, a gente espera que esse governo tenha um melhor desempenho, porque até agora a gente não viu nada. A gente espera, nós somos brasileiros e queremos o melhor para o nosso povo, para o nosso país. Nós não estamos aqui torcendo contra, A gente está aqui avaliando esses primeiros 6 meses que não trouxe nada de positivo. E o que nos espera é uma reforma da Previdência que vai tirar direitos das pessoas. Você pensa bem, com essa reforma, o aposentado vai poder receber menos do que o salário mínimo, indo de encontro ao que estabelece a Constituição. Portanto, a avaliação que eu faço é uma avaliação bastante negativa. Você tocou na questão da reforma da Previdência, que é um projeto muito especial, juntamente com o pacote anticrime, e que está lá no Congresso Nacional e já faz um tempo. Do ponto de vista assim, formal, do direito, é razoável essa demora nas discussões, ou isso faz parte da política e o governo ele tem que se sujeitar a esse diálogo institucional com o Congresso Nacional, não obstante, em alguns momentos, ele ter tomado algumas medidas por decreto. Como é que você enxerga essa formalidade jurídica em relação à tomada de decisão do ponto de vista político? Olha, na verdade, o que a gente percebe, como eu disse anteriormente, o governo não sabe dialogar. Ele não tem uma base de sustentação no Congresso. E aí, essas discussões vão se arrastando porque o governo não tem essa base política, não sabe articular, e isso vai arrastando. Agora, a gente vê que parte para aquela velha política que o presidente tanto criticou, que é o toma lá da cá. Então, já parte, uma vez que não tem negociação política, passa para o toma lá da cá. Isso é prejudicial, isso não é bom para o Brasil, não é bom para o povo brasileiro. E uma reforma que visa simplesmente arrecadar, como o próprio ministro disse,
Pode morrer muita gente, mas nós vamos arrecadar 1 trilhão, né? O Estado existe para proporcionar o bem comum ao seu povo e não para tirar direitos desse povo direitos esses que foram conquistados, né, a duras penas. E a gente percebe assim que, como é um projeto que está lá esse ano e a discussão está, né, se arrastando muito, o ministro já esteve lá 2 vezes para poder explicar como é que funcionaria. Qual que é a sua análise no sentido de se não avançar até o meio do ano agora, né, julho, agosto, se isso não se resolver, né, o governo começa a correr algum tipo de risco no sentido de legitimidade perante o Brasil ou mesmo em relação ao Congresso Nacional? Olha, o governo já começa a perder essa legitimidade, né? O próprio presidente do Senado disse essa semana que o governo não tem um plano, né? O governo está perdido, não sabe o que fazer. Então, eu vejo grandes dificuldades, né? Não é à toa que esse presidente é o que mais editou decretos depois do Collor, isso porque ele não consegue articular com o Congresso. Então, isso é ruim para o Brasil, né? E não vejo perspectiva para que isso melhore. Me chamou a atenção o fato do nosso presidente ter ido ao Congresso levar o projeto da questão das alterações do trânsito. Ele fez isso também com a Previdência. Será que todo projeto de lei do governo ele vai fazer a mesma coisa? E por que ele talvez não esteja acompanhando tão de perto, né, o projeto da Previdência lá dentro e esteja trazendo alguma coisa relacionada ao trânsito que nem tanta repercussão do ponto de vista da importância para o desenvolvimento do Brasil existe? Como é que você enxerga isso? Olha, o que eu vejo é o seguinte, é um presidente que realmente não conhece o Brasil, não conhece o que é ser presidente, e a gente observa isso constantemente, esses atropelos do governo. Então, eu não vejo, não vislumbro coisa boa, porque aqui, como dizia o Brizola, quem não conhece bem a atividade que desenvolve vai comer pela mão dos outros. Então, a gente tem um presidente que não tem noção nenhuma dos interesses do Brasil. Ele está sendo conduzido por ministros que também não têm nenhuma competência. Você vê, por exemplo, o ministro das Relações Exteriores, né? Um ministro que até hoje não conseguiu articular nada com país nenhum, né? Você pega o ministro da Educação, o sujeito não sabe o que é uma universidade, né? Quer desconstruir tudo. Então, eu vejo que é um governo que está perdendo a cada dia essa legitimidade. É certo que ele teve muitos votos, né? E ainda mantém vamos dizer assim, uma liderança, uma expectativa de alguns dos seus eleitores. Mas isso a gente percebe. Ontem mesmo, uma deputada do PSL disse lá, não sei o que esse governo está pensando, né? Eu não sei o preço de uma cadeirinha, mas eu sei o preço do caixão, de uma área no cemitério. Então, assim, o governo está jogando para a torcida. Ele acha bacana almoçar com os caminhoneiros, vamos almoçar com o caminhoneiro, né? Ele não sabe nem como reajusta o combustível. Ele acha que ele pode falar, não vai subir, ele não conhece, ele não sabe que isso é alinhado com os preços internacionais. Então, eu vejo que o Brasil passa por um período muito difícil e eu vejo também, não vislumbro uma mudança nesse perfil do governo. E os generais, em especial, né, o nosso vice-presidente, como é que você tem visto, né, a participação deles, né, nessas tomadas de decisão, se eles estão alinhados com o governo, né, como é que, o que a gente pode tirar, né, dessa novidade que é essa inserção novamente, né, dos militares pela via democrática, né, no governo? Hoje,
esse governo tem mais militares do que na ditadura, né? Mas existe claramente um racha entre os militares e os olavistas, né? Eu vejo o Mourão, por exemplo, ele está sendo muito inteligente, ele está ficando na dele, vendo as coisas acontecerem, né? E tem sido prudente na sua fala, nas suas atitudes, né? Mas eu vejo que o próprio governo está rachado. Você tem um grupo, né, que segue o Olavo de Carvalho e esse grupo bate de frente com os militares. Então, se a discórdia existe na própria casa, é difícil organizar. E interessante que teve, né, pelo Twitter ali, teve uma série de desencontros, né, entre esse grupo que você chama de olavistas e o grupo, né, dos generais, que causou, né, uma repercussão grande porque o nosso presidente acabou, né, destacando um lado em relação ao outro, né? Você achou isso também algo que é necessário, né, uma discussão como essa, pelas redes sociais, né? Como é que você enxerga essa governabilidade associada a essas redes sociais que volta e meia acabam trazendo algum tipo de situação que coloca o nosso governo numa situação difícil? Olha, eu penso que as redes sociais foi um grande avanço e é um instrumento muito importante para a democracia, né? É preciso que seja bem usado. Mas o que a gente percebe, na verdade, é que o governo ele está totalmente desarticulado, né? Você tem os filhos do presidente que a cada dia estouram um escândalo, né? Você vê, por exemplo, o envolvimento dos filhos do presidente, já ficou claro isso com a milícia, né? E hoje a gente percebe claramente que a milícia é uma ideologia, né? Tem uma ideia a defender, né? E você vê que grandes problemas criados neste governo partem exatamente dos seus filhos, né? Que dizia aí, o Lula é ladrão, vai o Lula para a cadeia, e aí agora a gente está vendo, né? O cara consegue adquirir não sei quantos imóveis para fazer lavagem de dinheiro, né? Tenta impedir que o Ministério Público apure isso. Então é um governo que se não mudar, né? Se não tiver uma guinada de 360 graus, é difícil, né? Hoje já comenta, inclusive, já há uma discussão entre alguns parlamentares e ministros do Supremo, né? Que se esse governo continuar dessa forma, é interessante que se adote o parlamentarismo, exatamente para tirar do presidente Bolsonaro, né, diminuir o seu poder, exatamente por essas lambanças que ele vem fazendo. Entrando nesse jogo institucional, o sistema de freios e contrapesos no Brasil está funcionando? Ou seja, a gente ouve muita gente falar que vai fazer muita coisa, mas na hora de fazer, a gente percebe que ora o legislativo, ora o judiciário, ou ora mesmo o executivo, nesse encontro institucional, eles acabam servindo de limite em relação ao outro. É por aí mesmo? Olha, a gente tem visto, né, o Supremo se acovardando em muitas situações, né? Por exemplo, uma reunião com o presidente do Congresso, presidente da República e presidente do Supremo para traçar um pacto de governo, isso é um absurdo, né? Isso compromete exatamente esse check and balance, né? Esse contrapeso. Então eu vejo assim, claro, reconheço a importância, né, dessas três funções de poder, legislativo, executivo e judiciário, mas a gente percebe que o judiciário, né,
mais precisamente o STF, tem se omitido muito, né? E isso, quando um desses poderes se enfraquece, com certeza o outro está se fortalecendo. Então, é preciso que a gente preserve essas instituições, mas é preciso também que a gente entenda que elas, em algum momento, têm falhado. Você, como um estudioso aí dos municípios, né, dentro desse pacto federativo, a gente tem visto os governadores, né, discutindo se os municípios e os estados vão entrar também na questão da Previdência. Mas o foco da minha pergunta é no outro sentido. A gente percebe que tem muita gente discutindo o que está acontecendo no âmbito federal, mas nós estamos aqui no município, a gente está vivendo aqui no nosso local, né? Essas mudanças ou essas tentativas de mudanças no âmbito federal estão atingindo diretamente a nossa vida aqui? Ou a gente consegue aqui, de alguma forma, se proteger um pouco dessas grandes decisões que estão no âmbito federal, né, vivendo a nossa vida, fazendo o que a gente tem que fazer aqui na nossa cidade, por exemplo? Olha, Oscar, pela forma de Estado que a gente tem, que é a federação, né, e que a Constituição ela dá um maior realce ao município, considerando inclusive como ente da federação e considerando que as pessoas, a gente vive no município, a gente trabalha aqui no município, esses desacertos do governo federal vêm refletir diretamente no município, na questão da saúde, na questão da infraestrutura, né? Então, a gente percebe o seguinte, que esses desmando, essa política de concentração, ela se acentuou mais nesse governo. Há pouco tempo mesmo eu vi aí uma medida do governo federal flexibilizando a abertura de empresas e, com isso, dizendo que determinadas empresas, né, pequenas não vão precisar mais de um alvará de funcionamento. Veja bem, é interferir na competência do município, porque se o estabelecimento precisa de um alvará, ele vai pagar por isso. É receita que está tirando do município. Então, eu entendo que está, inclusive, acontecendo uma intromissão, né, na esfera municipal. E penso que esse governo, ao invés de estar preocupado com a reforma da Previdência, ele devia estar preocupado, primeiramente, com a reforma tributária e com a reforma política, né? E isso parece que não. A União sempre quis concentrar em suas mãos a maior parte das receitas e os municípios tendo que ir de chapéu na mão pedir esmola no governo federal. Então, eu acho que primeiro é preciso que faça realmente uma reforma tributária, porque sem dinheiro não sobrevive. E a demanda do município é muito grande, né? Você não tem como sair de um convênio para fornecimento de combustível à polícia, você não tem como negar ceder servidores, né, para a justiça. Então, o município ele acaba tendo uma responsabilidade enorme e pouca receita. E olhe só, quando da promulgação da Constituição, o município tinha um imposto que era o IVV, o Imposto sobre Combustível, né? E que numa canetada sumiu o imposto. Na verdade, os nossos deputados, ao invés de defender o município e o Estado, eles estão sempre protegendo a União. Eu te fiz essa pergunta, né, imaginando aqui o que a gente poderia, né, pensar para poder melhorar, né, essa governabilidade. Você, quando traz essa questão da reforma tributária, e a gente acabou colocando aqui o município também nessa questão, porque é onde a gente vive, é onde a gente tem que participar. Esse é o caminho, né, uma redistribuição aí de competências e receitas num pacto federativo para poder garantir um equilíbrio maior e uma maior
interação nossa enquanto cidadão, né, a partir do local onde a gente vive. Você acha que por aí a gente conseguiria, né, avançar um pouco melhor, né, nessa governabilidade do nosso país? Acredito que sim, porque a maioria dos nossos municípios administram miséria, né? Não tem recurso. Então é preciso que rever esse pacto federativo, né? Porque, como eu disse, as coisas acontecem no município, né? É aqui que a gente vive, é aqui que a gente trabalha, então é preciso que dê ao município, né, essa estrutura financeira para que ele possa resolver os problemas que afligem a população. E penso que, da forma que está, nós não vamos conseguir, né? Os municípios vão ficar sempre no vermelho, sempre renegociando dívidas de INSS. A maioria das prefeituras, dos municípios, devem INSS, estão sempre parcelando essa dívida, né? E nunca conseguem sair. Um prefeito ou outro, né, se destaca, mas, na verdade, a maioria dos municípios vivem endividados. Salatiel, infelizmente a gente chegou ao fim do programa, mas eu queria dizer assim, a satisfação em poder conversar de política com você. Uma pessoa que viveu a prática, né, estudioso, né, também do direito, da política. Então eu tenho certeza que a nossa conversa vai servir de informação para aqueles que queiram refletir um pouco sobre esse tema também. Muito obrigado por sua participação e esse programa continua de portas abertas para você. Eu que agradeço a participação e queria encerrar a minha fala dizendo o seguinte: 2020 temos eleições municipais. Muito embora já tramitam lá no Congresso, é um projeto para adiar as eleições, que, a meu ver, é inconstitucional. Nós elegemos esses deputados e esses vereadores para um mandato de 4 anos. Se quiser prorrogação, que faça na próxima eleição, porque nessa, se fizer isso, está contrariando a Constituição. E essa história de que é preciso coincidir as eleições municipais com as eleições no âmbito federal e estadual, dizendo que fica caro, a democracia tem um preço. E outra questão, nós vamos tirar o debate municipal, né? Não vai haver o debate municipal, porque se nós temos uma eleição para presidente da República e para prefeito, as pessoas vão querer discutir presidência da República. Então, para a democracia, né, essa medida, né, esse mandato tampão que eles estão pensando aí para agradar os prefeitos, a meu ver, é inconstitucional, não deve existir, e que nós tenhamos consciência e responsabilidade para eleger prefeitos e vereadores nos mais de 5.500 municípios. Escolher mal, nós vamos trazer grandes consequências para os municípios, como nós estamos vendo hoje, o preço caro que nós estamos pagando por escolher mal um presidente da República. Fica a dica aí do professor Salatiel. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.